Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é contratação e é o Manchester United se movimentando no mercado. Aaron Wan-Bissaka, o novo lateral direito contratado pelo clube por um valor alto, um valor próximo aí dos 50 milhões de libras. Tem muito a ver com a inflação do mercado, principalmente para jogadores ingleses, um jogador jovem e tudo mais, mas tem bastante coisa que pode ser dita sobre essa contratação, então vamos falar sobre isso hoje. Antes, convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, só clicar aqui embaixo, se inscreve aí, um clique, você já se inscreve, ajuda o canal a seguir crescendo. Fique à vontade também para curtir, comentar, ativa a notificação se quiser receber aí um aviso quando tiver vídeo novo por aqui. Muita gente sempre pede aí uma sugestão de vídeo para falar sobre o assunto A, B ou C. Essa época tem muita contratação, tem muita movimentação, então fique à vontade para sugerir também. Eu estou sempre de olho aí nos comentários para tentar pegar um assunto ou outro, tentar pegar um assunto principal do dia e tudo mais. Bom, o Wan-Bissaka, um lateral que teve uma ascensão espetacular dentro da Premier League, né? Porque ele era um lateral, ele foi um lateral que para mim foi um dos melhores. Eu cheguei a colocar inclusive o Wan-Bissaka na minha seleção da temporada da Premier League como o melhor lateral direito, mesmo reconhecendo que o Alexander-Arnold terminou a temporada valorizadíssimo, como um cara determinante para o Liverpool na Champions, inclusive fundamental dentro da Champions, muitas assistências na Premier League também. Mas o Wan-Bissaka foi para mim um dos principais, se não o principal jogador jovem da temporada, talvez a revelação dessa última Premier League. E justamente porque ele surge e conquista completamente o espaço dele na lateral direita do Crystal Palace, sendo um jogador pouco valorizado. Aí tá até um aspecto curioso, né? Ele era um dos menores salários do Crystal Palace nessa temporada entre os jogadores titulares. Ganhava ali algo em torno de 10 mil libras por semana. Na Inglaterra os valores divulgados são sempre por semana, e em libras, obviamente. Dizem que no Manchester United vai para algo como 80 mil libras por semana, um salto e tanto para o jogador, que hoje é um jogador com margem de crescimento, inclusive para a seleção inglesa. Agora, o que dá para falar além da temporada dele ter sido muito boa? Entrar na questão das características específicas, né? O Wan-Bissaka é um lateral que tem, e aí eu acho que está o ponto principal quando a gente vai avaliar o que isso representa para o Manchester United. Ele tem um perfil que deu muito certo no Crystal Palace. Um lateral muito forte defensivamente, marcando um dos melhores da posição na temporada. Difícil de ser superado no 1 contra 1, antecipa e muitas vezes recupera a bola. Foi no Crystal Palace uma máquina de recuperar a bola. Aliás, algo muito relevante é pensar que ele dominou os prêmios individuais, aqueles prêmios que são dados pela torcida em votação, ou na votação também do próprio elenco. Ele levou o prêmio de melhor jogador do Palace na temporada. E por que isso é muito relevante? Porque o Zaha é quase o dono do time nos últimos anos, né? É um dos jogadores mais importantes para um time na Premier League nas últimas temporadas. É aquele jogador determinante. Quando não joga, o time cai muito de produção. Mas o Wan-Bissaka chegou a esse status e não foi por acaso. Isso tem muito a ver com a capacidade defensiva dele. Então, para um lateral de 21 anos, você chegar, se firmar como esse ótimo defensor num time que gosta de jogar no contra-ataque como é o Crystal Palace, fantástico. Foi um jogador que realmente me surpreendeu muito e me agradou muito de ver jogar. Mas onde que está o desafio aí? Acho que é um desafio duplo. Por quê? O primeiro, ele vai para o Manchester United, em que geralmente a prioridade é outra. Vai ser um time ofensivo? Vai ser um time que vai querer contar com um lateral mais defensivo? Esse é um aspecto do jogo, se a gente for falar da necessidade ofensiva que se espera para os principais clubes das principais ligas no futebol mundial. Você vai esperar um time que tenha cada vez mais recurso e repertório ofensivo. Aí está um desafio. O Wan-Bissaka vai precisar crescer bastante ofensivamente para gerar jogo, para ser um lateral capaz de criar, indo à frente. Ele até tem a capacidade do drible, ele tem a arrancada para o tiro curto, mas ele não é necessariamente o cara da chegada à frente. Se a gente olha para o Crystal Palace, o lateral que dava saída era o Van Aanholt pelo lado esquerdo, e não o Wan-Bissaka, que era o jogador que sustentava a linha de defesa à direita, roubava a bola e saía jogando simples, mas roubava muitas vezes a bola. Então se destacou muito na fase defensiva. A fase ofensiva é um desafio. E certamente em um aspecto do jogo em que ele vai ser muito cobrado. Jogando no Manchester United, obviamente você vai ser cobrado. Para que mostre futebol, para que mostre qualidade, para que seja também um lateral determinante atacando. Ainda mais numa era em que a gente olha, por exemplo, vamos olhar para o rival do Manchester United, o Liverpool. Laterais que geram muito jogo. Se a gente olhar para o que Alexander-Arnold e Robertson fizeram na última temporada. Tudo bem, sistemas diferentes, cada um tem a sua peculiaridade, um mecanismo de jogo. O Wan-Bissaka vai precisar evoluir. Não estou dizendo que não tem margem para isso, é jovem, 21 anos só. Essa foi uma temporada de explosão dele na Premier League, ganhou uma outra projeção,
chega custando toda essa grana, não por acaso, aí tem toda a particularidade do mercado, mas é um desafio, porque ele não é um lateral pronto para atacar. Ainda não, de repente surpreende, de repente dá esse salto e vira um lateral até bastante completo, porque a fase defensiva ele aparentemente domina. E é importante tomar esse cuidado, por isso o aparentemente, porque a gente está falando de um ano muito bom, mas de um ano num outro nível de exigência, jogando por um Crystal Palace, em que você tem mais margem para errar sem ter o mesmo nível de cobrança. Então no United sempre vai existir essa exigência maior. A minha curiosidade mesmo está nisso, ver como ele vai se adaptar e se essa vai ser a ideia de Solskjaer também, de tentar contar com um lateral que talvez tenha menos força ofensiva. E onde está o segundo ponto? O primeiro era essa questão de ser um lateral forte defensivamente. O outro ponto para mim é uma certa incoerência, a não ser que esteja muito claro isso na cabeça do Solskjaer, da diretoria do Manchester United, mas uma incoerência na questão do investimento. Por quê? Você vai buscar um dos jogadores jovens mais valorizados do momento na Inglaterra. Ok, o Wan-Bissaka valorizadíssimo. Só que o Manchester United no ano passado foi ao mercado contratar um dos laterais mais promissores de Portugal, que é o Diogo Dalot. E é verdade, o Diogo Dalot jogou em tudo quanto é posição. Jogou do lado esquerdo, jogou na meia direita, não necessariamente na lateral direita. Mas aí se a gente pensa, de novo, em características que o time pretende ter, o Diogo Dalot pode ser um ótimo lateral ofensivo. Pode ser um lateral para te gerar muita oportunidade, para construir, criar muito avançando com a bola, se projetando ao ataque. É uma característica muito diferente da do Wan-Bissaka. O Diogo Dalot chegou ao Manchester United como um lateral que ainda não estava pronto, ainda não estava testado no nível de Premier League, mas que mostrou muito potencial antes de chegar ao United para ser esse cara moldado a ter um bom comportamento defensivo, especialmente porque na época seria para trabalhar com o Mourinho. Então, ok, um lateral que poderia crescer muito no seu comportamento para uma linha de 4, sem perder a força ofensiva, a qualidade no poder de criação. Isso acabou não acontecendo muito, até teve períodos em que jogou mais vezes e tudo mais, mas ainda não foi esse lateral com tanto espaço. E eu não desistiria dele para a lateral, até por ser jovem e por ter potencial. Então o Wan-Bissaka chega para uma posição em que o United já tinha feito uma aposta em um jogador de potencial, só que agora passa a ter dois de características totalmente diferentes. Pode ser bom? Evidente, dá para usar os dois. E dá para variar de acordo com o adversário, de acordo com o cenário, com a característica, com a circunstância do jogo. Isso dá para trabalhar. Assim como dá para tentar fazer com que o Diogo Dalot cresça defensivamente e o Wan-Bissaka cresça ofensivamente. Eu só não sei se era necessariamente uma prioridade para o Manchester United. Porque aí, se a gente olhar para carências, para possíveis contratações e para o valor investido, o United talvez pudesse usar esse dinheiro para uma outra posição. Então, acho que esses são os pontos principais. Um lateral que fez uma temporada muito boa, um ótimo destaque mesmo da temporada passada na Premier League, mas que tem uma característica que gera essa dúvida. Ele vai crescer ofensivamente a ponto de agradar? Isso a gente tem que esperar para ver, para ficar de olho nessa próxima temporada. Deixa aí o seu comentário, o que você espera do Wan-Bissaka, o que você acha dessa contratação, quais devem ser as próximas prioridades para o Manchester United pensando na janela de transferências. Um abraço a todos e até a próxima.